Que seja hoje manifestada pela presença de Deus essa noite. Irmãos, trago hoje aqui, nesta noite, uma palavra que fala sobre a missão em Filipos, que Paulo e Silas tiveram, né? E eles têm muito a nos ensinar através desse testemunho, dessa missão missionária que eles tiveram na cidade de Filipos. Mas antes de continuar aqui pelo texto, eu quero, os irmãos já sabem, mas eu quero expressar para a comunidade quem foi Paulo e Silas, né? Uma breve apresentação. Paulo foi apóstolo de Jesus Cristo e Silas foi um discípulo de Jesus Cristo, e ambos são missionários que propagam a palavra de Deus por todo o mundo. Amém? E para ter uma clareza maior sobre o que eles faziam, exatamente nós que estamos aqui, que somos servos e discípulos do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nessa comunidade hoje, pregando a palavra de Deus, o plano de salvação em Cristo Jesus. Amém? Então vamos hoje começar aqui, vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quem tiver sua Bíblia possa acompanhar. Eu vou ter que ler um pouco do texto aqui, quase todo, porque para ficar evidente para a comunidade que talvez não tenha o conhecimento ainda dessa missão apostólica, e aí eu quero que todos fiquem cientes. Todos acharam? Amém. Vamos começar no versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11 em diante. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Somátria, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali reunidos. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal. Diante das autoridades e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus
e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou suas feridas. E em seguida eles todos foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviram-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é maravilhoso essa missão missionária aqui. Ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito a passar, muito conteúdo. Infelizmente o tempo é curto, vamos tentar correr aqui contra o tempo, mas eu creio que nós vamos aproveitar muito do conhecimento que Paulo e Silas nos passa, através desse testemunho que está descrito aqui nas Escrituras Sagradas, dessa missão em Filipos. O primeiro ponto que nós vamos aqui tirar essas características importantes, relevantes, né, para o nosso crescimento espiritual e para a salvação de todos, fortalecimento da fé, seja luz onde você estiver. Aqui a gente encontra isso no versículo 13 e no versículo 25, onde Paulo, saindo, encontrou um grupo de mulheres mais na frente. Saindo para orar, encontrou um grupo de mulheres. E ele pegou essa oportunidade e pregou a palavra de Deus. E no 25, ele, lá já num cárcere privado, lá no interior, com pessoas ali, bandidos, perigosos e tal, que era um cárcere inferior para pessoas perigosas, ele, através do seu testemunho de vida ali, orando, pregando e louvando a Deus, ele impactou também a vida daqueles que estavam presos ali. Tanto é que quando os cárceres foram abertos e as correntes caíram, ninguém fugiu, porque todos estavam impactados com a presença de Deus ali naquele lugar. Então é importante que nós que somos cristãos, a gente seja luz onde quer que a gente esteja. Assim como nós estamos aqui, mas no nosso trabalho, escola, faculdade, no supermercado, onde quer que você esteja, dentro da sua casa, na sua família, a gente tem que ser luz. Se você não encontra uma referência, seja você a referência. Seja você a luz que vai levar um conhecimento através de Cristo Jesus àquelas pessoas e mudar aquele ambiente, aquele ar e levar salvação para aqueles que estão cativos. Amém? Então vamos passar para o próximo ponto, não podemos alongar muito. Seja um homem ou uma mulher de oração. Versículo também 13, 16 e 25. Mostra que Paulo e Silas eram homens de oração. Buscavam sempre um lugar para estar orando, para estar buscando a presença de Deus. A gente pode ver no versículo 13 que ele buscou um local de oração, e onde foi que ele encontrou ali as mulheres que estavam reunidas. No versículo 16, ele, buscando também no sábado um local de oração, e aí encontrou aquela mulher que estava com espírito de adivinhação, E o outro local ali que a gente vê que ele estava orando durante o cárcere, enquanto ele estava preso, ele estava orando também. Então era um homem que buscava intimidade com Deus, sabia o Deus que o protege, que o segue, que o guia, e ele sabe que aquele que é fiel tem o seu cuidado, tem a sua manifestação, tem as suas ações por Deus, Então é importante a gente orar, é importante buscarmos um relacionamento com Deus. Para você ter um relacionamento com Deus, é necessário você orar. Não há como uma pessoa ter um relacionamento com Deus, dizer eu só conheço Deus, não, Deus é bom, Deus é isso, mas se você não ora, se você não tem um hábito de orar, se você não busca um relacionamento íntimo e profundo com Deus, você não é conhecido de Deus. E chegará o dia em que o Senhor dirá, para trás de mim que não vos conheço, porque você não é íntimo de Deus. Você pregou, você fez boas obras, mas você não tinha um relacionamento íntimo com Deus, e aí você perdeu tudo. Vamos passar para o próximo ponto aqui. Dom de discernimento de espírito. É importante aqui a gente ver aqui no versículo 16 a 18, sobre essa mulher que estava aqui com um espírito de adivinhação. Ela estava pregando em alta voz, falando, esses homens são filhos do Deus Altíssimo e estão pregando aqui o caminho da salvação. Parece que
a gente não vê nada de mal nisso, né? Na verdade, ela está anunciando a verdade ali, que eles eram realmente homens de Deus, estavam pregando o caminho da salvação. Mas só que a gente tem que ter o entendimento de que ela estava ali, como a palavra diz, por vários dias pregando isso. Se ela tivesse simplesmente falado uma vez, como aconteceu em várias partes da Bíblia, sobre você demonstrar ali quem são aquelas pessoas, normal, mas por vários dias ela saía gritando, em todo canto que eles iam, este homem são filhos do Deus Altíssimo, e eles estão pregando o caminho da salvação, fazendo com que eles caíssem em pecado. Na verdade é um espírito maligno, fazendo com que eles caíssem na soberba, que eles caíssem crescesse o seu ego, que eles auto se gloriassem, que eles falassem, nós somos mesmo realmente capacitados, nós somos aqui os homens de Deus, nós estamos aqui, nós curamos, nós ressuscitamos, fazendo tudo porque nós somos os melhores mesmo. E isso eles iam cair em pecado. Mas Paulo, percebendo, tendo o dom de discernimento, ele repreendeu esse espírito maligno que ele a deixou, né? E aí a gente também tem que ter cuidado, exatamente com às vezes aquele tapinha nas costas, aquela palavra, vai lá, tu se garante, tu é isso, tu é aquilo, né? Exatamente para crescer o nosso ego. É óbvio, é claro que a gente deve elogiar as pessoas, mas quando isso tem uma intensidade muito grande, a gente tem cuidado, porque às vezes não é de Deus. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de entender, buscar esse discernimento da parte de Deus, de entender o que é de Deus e o que é do maligno. Amém? Vamos passar para o próximo ponto. Não murmurar diante das dificuldades. Irmãos, Paulo e Silas, eles sofreram humilhações em praça pública, ficaram nus, né? Foram despidos, foram açoitados na frente de todo mundo. Eles foram espancados severamente, vamos dizer assim, num linguajar melhor, foram espancados severamente, foram jogados num cárcere como um criminoso perigoso, e foi um cárcere inferior, aquelas celas que é a mais profunda, né? Onde talvez nem tenha luz do sol, então deve ser um local úmido, e ele foi acorrentado a um tronco, aos pés a um tronco, então ele estava numa situação sangrando, todo quebrado, todo machucado, mas mesmo assim eles não murmuraram, eles continuaram na presença do Senhor, continuaram confiando que aquilo ali era um propósito de Deus. A gente tem que entender que muitas vezes as dificuldades, as lutas, as situações, as circunstâncias acontecem na vida da gente por um propósito de Deus. Muitas vezes são os nossos atos, né? As consequências das nossas ações, e a gente paga por isso. Mas muitas vezes é um propósito de Deus para te colocar no local ali e tu ser luz naquele local. Aleluia. Não é verdade? E assim foi Paulo e Silas. Eles confiaram no Senhor. Eles confiaram no Senhor, que aquilo dali fazia parte do plano de Deus, e sofrer pelo Senhor fazia parte do propósito de Deus, porque eles sabiam que está lá contido no livro de Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, que fala sobre, né, aqueles que são perseguidos, são maltratados, entre outras, né, todos julgados ali, eles serão, que eles devem se alegrar e regozijar, porque grande será a recompensa no céu. Então não é a recompensa aqui na terra, não é o que nós temos que receber aqui na terra pela obra do Senhor, mas sim o que vem lá no céu. O que nós vamos receber na eternidade é isso que importa para nós. Não é vou trabalhar para Deus, vou ser um servo do Senhor, porque eu quero uma casa grande, porque eu quero um carro grande. Não, a recompensa não é aqui. Paulo nunca pediu essa recompensa, nunca quis, na verdade, essa recompensa. Ele mesmo era um trabalhador, nem receber da obra do Senhor ele queria. Enfim, Paulo não murmurava. Paulo poderia dizer, rapaz, eu não quero mais essa situação, panhei aqui que não estou aguentando nem ficar de pé direito. E Silas olha para ele e diz assim, se tu que é apóstolo está desse jeito, imagine eu que sou só um discípulo, né? Todo quebrado, deveria ter ficado em casa, só orando ao Senhor, estava tudo certo. Mas eles sabiam que a recompensa era grande, mas lá na frente, a recompensa vinha do Deus Altíssimo, aleluia. Vamos para o próximo ponto. Diante das dificuldades, devemos recorrer a Deus e adorá-lo. A gente vê aqui no versículo 25, em que Paulo estava sobre essa situação de cárcere, como foi dizido agora há pouco, foi falado agora há pouco, estavam machucados, quebrados, sangrando, mas mesmo assim, diante da luta, diante da dor, do sofrimento, ele continuou orando e adorando ao Senhor,
buscando sempre a presença e a manifestação de Deus, através da sua oração, através da sua adoração. E eu não sei assim qual foi o caso qual foi o hino, né, que Paulo cantou naquela época, não, a Bíblia, a palavra de Deus não decorre, mas eu imagino que todos, né, eu acho que todos têm uma imaginação, e eu imagino uma coisa assim, eu queria cantar aqui com os irmãos, que Paulo, diante da luta, diante daquela dor, daquele sofrimento, sangrando, acorrentado, sentindo muita dor, ele deve ter cantado assim: porque ele vive. Vamos, irmão, ajuda? Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E aí aconteceu o terremoto e tudo foi, eita Deus maravilhoso. E a resposta vem do Senhor, a resposta vem de Deus. No versículo 26, depois desse momento de oração, depois desse momento de adoração, de confiar a sua vida plenamente em Deus, Deus deu a resposta a Paulo. Tremeu-se ali os alicerces, abriram-se as portas, as correntes caíram e todos foram impactados pela presença do Senhor naquele ambiente. E a resposta vem do Senhor. Toda vez que você estiver numa luta espiritual, seja uma doença, seja no seu casamento, apresente a Deus e adore, já agradecendo a Ele pela resposta que Deus vai dar. Porque o Senhor, muitas vezes aos nossos olhos é impossível que o meu filho se salve, é impossível que o meu marido, né, se converta, é impossível que a minha mulher melhore, só briga o dia todo, né? É impossível, às vezes, as circunstâncias, né? Até mesmo ali, uma doença severa que os médicos já têm colocado a óbito daquela pessoa. Mas para Deus, nada é impossível. E a resposta vem do Senhor. Confie a sua vida, confie a vida da sua família nas mãos do Senhor e Ele fará. Porque a oração de um justo tem muito os seus efeitos, viu? Confie no Senhor. E aí nós vamos agora... O poder de um testemunho transforma vidas. Irmãos, aqui a gente vê aqui essa impactante situação. Paulo estava lá naquela situação, preso. Paulo e Silas estavam presos naquele cárcere, como já foi dito, todo quebrado, sanguentado, todo, mas eles estavam louvando, estavam adorando. E é óbvio que quando se chega num ambiente daquele, todo mundo busca saber quem eram aquelas pessoas. E aí eles falaram que eram servos de Deus, né? Foi comentado, os guardas sabiam, os presos que estavam lá sabiam que eram Paulo e Silas, porque foi de conhecimento, é normal isso, né? Aquela conversa interna. E ele estava num local onde era um local de presos perigosos, né? Uma situação ali até de difícil, né? Comunicação, porque presos perigosos normalmente não são muito carismáticos, né? Não conversam muito com as pessoas. Mas eles estavam lá, né? E através desse testemunho de vida viva e eficaz que eles fizeram ali, quando Deus abriu a porta das cadeias, né? Tirou as correntes, eles não fugiram. Eu creio que se abrir as portas num presídio hoje em dia, não sobra um lá dentro. Não é verdade? Então, acho que todos concordam com isso. Mas vejam como um testemunho vivo e eficaz transformou a vida daqueles que estavam ali em cárcere. Embora eles sejam violentos, mas aquele testemunho mudou a vida daquelas pessoas. A palavra de Deus aqui não mostra que eles foram salvos ou que eles perguntaram a Paulo e Silas o que precisa para ser salvo. Mas só em eles ficarem lá dentro, com as portas abertas, não estavam mais presos, nem acorrentados. Estava escuro, eles poderiam sair correndo e ninguém nem ia ver. Mas eles continuaram no local. Quando Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. Ali já tinha salvação no ar. Ali a glória de Deus já estava plenamente transformando aquelas pessoas. Eu creio nisso. E a gente pode ver também que exatamente através desse testemunho salvou também o carcereiro e toda a sua família, né? Toda a sua casa
foi salva através ali daquele testemunho de vida, porque antes Paulo e Silas não eram conhecidos, mas quando eles foram presos, foram conhecidos dos guardas, do carcereiro, dos presos, passaram a ser conhecidos. E aquele testemunho fez o carcereiro olhar, pô, ninguém fugiu aqui, ninguém saiu, ninguém buscou, né, a libertação por conta própria. Esse Deus realmente é maravilhoso. Esse Deus realmente merece confiança. Esse Deus aqui eu vou confiar. E olha o que diz aqui, lá no versículo 21, diz assim, ó, que Paulo e Silas estavam propagando costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. E veja que o carcereiro, mesmo sendo romano, ele foi transformado, impactado pelo aquele testemunho vivo e eficaz ali, que Paulo e Silas, né? E aí eles perguntaram, o carcereiro perguntou, o que preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? É uma pergunta que parece óbvio, mas muita gente pergunta. Muita gente pergunta ou muita gente não sabe. Muitas vezes a pessoa está dentro do seu lar nesse momento, está passando por uma situação difícil, a sua família está toda desestruturada, os filhos estão na droga, o marido está no bar bebendo hora dessa, a mãe está desesperada, muitas vezes até sem alimento dentro do seu lar, não sabe o que fazer, está desesperada e precisa de um renovo espiritual dentro do seu lar. E é exatamente isso que aconteceu na vida do carcereiro. É exatamente isso que aconteceu na vida daquela mulher chamada Lídia, que após receber a palavra de Deus, ela foi transformada. Houve um mover espiritual grande de limpeza dentro do seu lar e toda a sua família foi impactada e foi transformada e foi convertida em Cristo Jesus. É necessário que você seja a porta para Jesus entrar dentro do seu lar. Se você agir como porta para dentro do seu lar, Jesus entra e faz uma mudança, faz um renovo espiritual. Eu quero aqui passar aos irmãos aqui um breve, eu creio que dá tempo, um breve testemunho, que eu era há pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás, uma pessoa que jamais entrava em Jesus na minha casa, não entrava a palavra de Deus, eu não aceitava que crente chegasse na minha porta para me evangelizar ou pregar. Mas aí, exatamente como seja a porta para Jesus entrar no seu lar, meu filho com 14 anos de idade, sabendo que mesmo assim eu e a mãe dele eram contra crentes, ele foi a porta para Jesus entrar no seu lar. Aceitou a vida, entregou a sua vida a Cristo. E ele, através dele, Jesus entrou dentro do meu lar e fez um renovo espiritual. Ele começou a orar, começou a ler a palavra, começou a quebrar as forças malignas dentro daquele lar. E Deus começou a trabalhar em mim, na minha esposa. E hoje, todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Hoje todos nós fechamos a porta da nossa casa, como eu costumo dizer, fechamos a porta da nossa casa e vamos para a casa do Senhor louvar e adorá-lo. Porque esse Deus é grande, esse Deus modifica. E eu era uma pessoa que dizia, bati no meu peito, eu jamais vou ser um crente. Eu jamais vou ser um crente. Eu creio que muitos dos que estão ouvindo nesta noite, aí no seu lar, na sua casa, na sua calçada, devem ter já batido no peito e falado isso também. Eu jamais serei um crente. Eu jamais quero conversa com esse tipo de povo. Eu também dizia isso. E hoje eu tenho um orgulho muito grande de ser crente. Eu tenho um orgulho muito grande de estar dentro de uma igreja, participando de um culto de louvor e adoração, ensino da palavra. E eu tenho uma forte crença na palavra do Senhor, como a palavra viva e eficaz do nosso Senhor, Deus Altíssimo. Tanto é que hoje eu prego ela para todas as pessoas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês que busquem a presença do Senhor, que a comunidade busque a presença do Senhor, mesmo aí dentro do seu lar. Se você quiser descer aqui para buscar um momento como esse aqui, e buscar a presença dele, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, sinta-se agora à vontade. Mude a sua casa, seja a porta para Jesus entrar dentro do seu lar. Então vamos terminar aqui. Eu queria que o irmão viesse aí para tocar aquele louvor com o irmão aqui, ó. Vamos lá, irmão. Ajuda aí, irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos aí receber essa palavra em nosso coração, agradecer a Deus
pela nossa vida e pelo privilégio de termos um Deus que se comunica e age pelo seu povo. Através de seu Filho Jesus, nos tornamos filhos de Deus e vivemos eternamente com o nosso Deus e Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada comunidade, pedimos a sua presença nesse momento, a sua atenção nesse momento. Oh, aleluia. Antes do irmão aqui fazer o apelo, eu quero orar pelos irmãos aqui. Quero fazer uma oração. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Sim, Senhor. nós estamos aqui, Senhor, reunidos a Ti, Senhor, Senhor da glória. reunidos em Tua obra, Sim. manifestando a Tua vontade, Senhor. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre esse momento maravilhoso, Sim, Senhor. glória. E pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, passeie, Senhor, por essas ruas, por esses becos, por essas vielas, Pai, adentrando, Senhor, cada lar, Oh, tocando, Senhor, e abrindo o coração dessas pessoas, Senhor, para que eles possam, Senhor, receber, Senhor, essa Tua palavra de salvação, Senhor. Essa Tua palavra, Senhor, que dará um novo rumo, Senhor, espiritual na vida dessa pessoa, que transformará, Senhor, essa família nos Teus filhos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua manifestação. E se você quiser nessa noite, em nome de Jesus, aceitar o nosso Senhor e Salvador, verdade. apareça aqui, desça aqui na frente. Nós vamos estar orando por você, pela sua vida. Em nome de Jesus, passa aqui o Diácono Salles. Amém.